Coisas novas e surpreendentes estão sendo descobertas todos os dias e em todos os lugares. Há surpresas aguardando os cientistas onde quer que eles vão. Todo tipo de criaturas alucinantes, relíquias históricas, escombros de tragédias e maravilhas naturais escondidas são encontrados ainda preservados nos lugares mais bizarros. O gelo é uma forma de preservação incrivelmente eficaz, e por isso as paisagens congeladas ao redor do mundo guardam muitos segredos inexplicáveis. Ao longo dos anos, muitas coisas estranhas e incompreensíveis foram descobertas nos ecossistemas congelados do nosso planeta, mudando completamente a nossa percepção da história e da ciência. Como exatamente o gelo consegue preservar perfeitamente criaturas que viveram há milhares de anos e artefatos pertencentes a civilizações sobre as quais sabemos muito pouco, é um mistério que permanece sem solução até hoje. Não há nenhuma justificativa lógica para o porquê de algumas coisas terem permanecido intactas em sua forma original sob as camadas de gelo, enquanto outras simplesmente desapareceram da face da Terra. Mesmo assim, arqueólogos e cientistas continuam fazendo estas descobertas em um ambiente onde quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver. Hoje vamos te mostrar algumas dos mais chocantes achados congelados já descobertos nos ambientes mais frios do nosso planeta. Então fique ligado até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, a donzela siberiana do gelo. Esta múmia de uma mulher do século V também é conhecida como a Princesa de Ukok, a Princesa Altai, Devoshka e Otibala. Ela foi descoberta em um monte funerário, chamado Kurgan, na cultura Pazyryk, na República de Altai, na Rússia. A donzela do gelo foi descoberta pela arqueóloga Natalia Viktorovna Polosmak e sua equipe enquanto exploravam um grupo de montes funerários em uma faixa de território disputada entre a China e a Rússia. Sua câmara funerária foi encontrada no Planalto de Ukok, no verão de 1993. Os habitantes locais muitas vezes chamam esta região de Segundo Andar do Céu. A donzela é considerada uma representante da cultura Pazyryk, que viveu entre os séculos 6 e 2 a.C. Seus restos mortais foram encontrados em uma câmara funerária subterrânea e pareciam estar intactos. Em 2012, os restos mortais da donzela do gelo foram transportados para um mausoléu especial no Museu Republicano Nacional de Gorno-Altaisk. Dentro de sua câmara funerária havia um caixão de madeira maciça, feito de um tronco da árvore lariço. Suas laterais estavam decoradas com bordados de couro representando figuras semelhantes a cervos. De acordo com especialistas, ela tinha entre 20 a 30 anos no momento em que morreu. Inicialmente, a causa da morte não era conhecida, mas em 2014 uma nova pesquisa revelou que o câncer de mama, juntamente com alguns ferimentos que ela sofreu devido a uma queda, levaram à sua morte. Cannabis foi descoberta em um recipiente ao lado do corpo, e isso levou os cientistas a especularem que a planta era usada para aliviar a dor crônica que ela possivelmente sofria. Tatuagens que se pareciam muito com cervos e panteras foram encontradas na pele de seu ombro, pulso e polegar. Ela foi enterrada vestindo uma blusa de seda amarela, uma camisa de lã listrada em vermelho e branco, um cinto de tassel, leggings de feltro branco na altura da coxa, um agasalho de pele de marta e um adereço para a cabeça com quase 1 metro de altura. Restos de 2 outros guerreiros com tatuagens semelhantes também foram encontrados perto de sua câmara tumular. Algumas pessoas acreditam que, para aquela cultura, essas tatuagens eram um sinal de status na vida e no pós-vida. A câmara foi preservada pela água que penetrou e congelou lá dentro, formando um enorme bloco de gelo que nunca descongelou completamente, e assim manteve o conteúdo deste túmulo preservado por mais de 2.400 anos. Segundo, as vítimas do voo 232. Em 1976, o voo 232 da companhia aérea SATA, que partia do Equador, foi dado como desaparecido. O avião era um Vickers Viscount 78D5, transportando 55 passageiros e 4 tripulantes por uma rota considerada bastante perigosa devido ao monte coberto de neve Chimborazo. O local do acidente seria encontrado apenas em outubro de 2002 a uma altura de 5,3 quilômetros. Na época, todos a bordo do avião foram considerados mortos. Aqueles que não morreram desapareceram.
Quase 30 anos após o acidente, os destroços do avião foram acidentalmente encontrados por dois alpinistas. Pablo Chiquiza e Flávio Armas estavam explorando uma nova rota para o cume do vulcão Chimborazo, quando notaram os restos do avião. A descoberta só foi confirmada em fevereiro de 2003, quando uma equipe de uma rede de televisão escalou o vulcão na esperança de gravar imagens dos destroços. Alguns membros desta equipe notaram muitos restos humanos entre os destroços, juntamente com jornais do dia em que o avião desapareceu. Eles também encontraram provas de identificação de quase todos os passageiros a bordo, e esta foi uma descoberta um tanto infeliz, devido ao fato de que os passageiros morreram de uma forma horrível, e aqueles que sobreviveram ao acidente provavelmente ficaram sozinhos na neve antes de sucumbirem ao clima. Ainda assim, isso também significou que a família e os amigos dos viajantes finalmente conseguiram respostas e um término para as dúvidas que se arrastavam por anos, embora nada possa realmente diminuir a dor de perder seus entes queridos. Terceiro, o bisão da Era do Gelo. Em 1979, os pesquisadores descobriram na tundra do Alasca o corpo mumificado de um bisão da estepe. O interessante é que, logo depois, eles cortaram um pedaço da carne do pescoço do bisão e a devoraram. O que eles não sabiam na época era que não se tratava de um bisão comum. Na verdade, ele tinha quase 55 mil anos de idade. O bisão provavelmente foi atacado por um predador, algo determinado pelas marcas de garras na parte traseira da carcaça e as perfurações de dentes na pele, sugerindo que ele foi morto por um leão americano da Era do Gelo. Felizmente, a camada de gelo permanente preservou o corpo e o impediu de se tornar alimento para criaturas menores. Os restos mortais deste gigante permaneceram intactos por mais de 55 mil anos, até que, finalmente, um grupo de exploradores se aventuraram em uma mina em 1979. Eles usaram uma mangueira de mineração hidráulica para derreter o gelo até encontrarem o bisão. O esqueleto, a pele e os músculos estavam perfeitamente preservados. Dale Guthrie, que liderou a escavação, fez um corte do pescoço e organizou um jantar onde serviu a carne milenar para 8 pessoas. Dale foi quem deu ao bisão o nome de Blue Baby. Vários anos após a sua descoberta, um taxidermista da Finlândia transferiu o animal para a cidade de Fairbanks, no Alasca, e o restaurou para ser exposto. Quarto, uma flecha da Idade do Ferro. Pesquisadores do projeto de arqueologia de geleiras Segredos do Gelo, do condado norueguês de Innlandet, descobriram uma flecha presa entre as rochas. A equipe acredita que ela foi congelada em um bloco de gelo e depois transportada pela encosta abaixo quando o gelo derreteu. O projeto Segredos do Gelo compartilhou uma postagem no Facebook, onde descreveu as características da flecha. A preservação do artefato é notável, mas não totalmente perfeita. Tendões de animais e alcatrão haviam sido usados para colar as várias partes da flecha, mostrando sinais visíveis de desgaste. Isso fez os cientistas especularem que a flecha pode ter sido exposta e depois recongelada várias vezes antes de se perder pela última vez. Um arqueólogo da equipe explica que, até agora, eles encontraram mais de 200 flechas no gelo derretido do condado. Segundo ele, essas flechas têm pelo menos 6 mil anos de idade. Esta, em particular, está melhor preservada, com a ponta da flecha ainda presa e restos de tendões e alcatrão também presentes nela. Na maioria das outras flechas que eles descobriram, foram preservados apenas os fragmentos de suas hastes. Os pesquisadores acreditam que a abundância de flechas pode ser atribuída ao fato de que esta área era um local de caça. As flechas que erravam os cervos se perdiam na neve, e, se para os caçadores antigos isso pode ter sido uma munição perdida, para os arqueólogos modernos foi um tiro certeiro. Quinto, Yucca, a mamute. Yucca é considerada a carcaça de mamute lanoso melhor preservada já encontrada na história. Ela foi descoberta em 2010 por caçadores siberianos da região que procuravam por presas de mamute. Ela foi encontrada a cerca de 30 quilômetros a oeste da foz do rio Kondratievo, ao longo da costa de Oyogosiar, na região do Mar de Laptev. Yucca é uma múmia de uma jovem mamute e foi nomeada em homenagem à aldeia de Yucagir, onde foi encontrada pelos habitantes locais. A múmia de mamute tem aproximadamente 39 mil anos e uma análise dos seus dentes revelou que ela tinha cerca de 6 a 8 anos de idade no momento de sua morte. Os especialistas acreditam que a mamute caiu na água ou ficou atolada em um pântano, não conseguindo se libertar e depois morrendo. No entanto, algumas pessoas especularam que ela na verdade teria sido atacada por leões americanos ou outros predadores.
Yucca imediatamente se tornou uma sensação internacional e cientistas de todo o mundo ficaram muito entusiasmados para saber mais sobre ela. Semyon Grigoriev, do Museu de Mamutes P.A. Lazarev, foi um dos primeiros cientistas que chegaram para estudar esses restos mortais. A mamute foi então transportada para a Universidade Federal do Nordeste e está em exibição em Moscou desde outubro de 2014. Em 2019, pesquisadores do Japão que estudavam amostras extraídas de Yucca anunciaram que conseguiram estimular neles processos semelhantes aos de estruturas biológicas nucleares, mas que não conseguiram induzir a divisão celular. Sexto, os rotíferos. Cientistas na Rússia conseguiram reviver com sucesso uma espécie única de animais de um sono prolongado. Eles permaneceram congelados no gelo permanente do Ártico por mais de 24 mil anos antes de serem acordados pelos cientistas. Esses invertebrados microscópicos normalmente vivem em ambientes aquáticos e são incrivelmente versados na arte da sobrevivência. Os cientistas russos os descobriram pela primeira vez em um núcleo de solo congelado que eles obtiveram ao perfurar o gelo permanente siberiano com a ajuda de uma plataforma de perfuração. Esta descoberta é a prova de que animais multicelulares são capazes de resistir a dezenas de milhares de anos em criptobiose, um estado onde o metabolismo fica quase totalmente suspenso. Anteriormente, acreditava-se que os rotíferos congelados poderiam sobreviver por até 10 anos, mas a última análise de radiocarbono revelou que os rotíferos que eles encontraram neste caso tinham pelo menos 24 mil anos de idade. Seu nome, que vem do grego para animais com rodas, por vezes é atribuído ao anel de pequenos pelos que rodeiam as suas bocas, lembrando uma roda girando quando eles os movimentam. Estas criaturas resilientes podem sobreviver a temperaturas congelantes, períodos de seca extrema, baixo oxigênio e fome. Uma vez descongelado, o rotífero obtido do gelo permanente foi reproduzido por um processo de clonagem chamado partenogênese. A espécie pertence ao gênero Adineta, e alguns teóricos da conspiração estão preocupados se ressuscitar este animal foi uma boa ideia ou não. E você, o que acha? Sétimo, urso congelado e seu filhote. Os cientistas encontraram um urso das cavernas e um filhote perfeitamente preservados, congelados em uma parede de gelo na Sibéria. A análise dos animais revelou que eles tinham pelo menos 39 mil anos de idade. Antes disso, apenas os ossos de espécies e subespécies pré-históricas da Eurásia haviam sido encontrados. Os dois ursos foram encontrados em locais de escavação separados, e os restos mortais foram descobertos pela primeira vez em 2020 por pastores de renas em uma ilha isolada. A análise revelaria que o tecido mole do urso adulto foi preservado por dezenas de milhares de anos no gelo permanente, e os cientistas russos estão otimistas de que mais cedo ou mais tarde conseguirão encontrar o DNA deste predador da era glacial. Eles provavelmente desejam reviver o animal, como também estão tentando fazer com o mamute lanoso. A opinião de uma cientista é que esta é a primeira e única descoberta desse tipo, uma carcaça inteira de urso com tecidos moles, e ela não está errada. A carcaça está incrivelmente intacta, com todos os órgãos em seus lugares. As fotografias mostram que até mesmo o nariz do urso está intacto. Os corpos dos animais foram transportados para a Universidade Federal do Nordeste, na Rússia, para que fossem realizadas análises mais aprofundadas. Oitavo, presas de mamute nas geleiras. O derretimento do gelo permanente russo iniciou o que os especialistas agora chamam de Corrida do Ouro dos Mamutes. Os restos mortais de antigos mamutes, especialmente o marfim de suas valiosas presas, estão sendo descobertos com frequência nesta região remota da Rússia. As presas valem particularmente uma fortuna em todo o mundo, e a definição destes restos de mamute ainda não está regulamentada, e por isso a procura e venda destas presas é completamente legal na Rússia. As alterações climáticas estão revelando rapidamente estas relíquias, e os caçadores que as desenterram estão vendendo estes achados por milhares de dólares, alimentando assim um movimentado comércio. Equipes se dirigem à região todos os anos para escavar os restos mortais dos mamutes lanosos que estão escondidos sob o gelo permanente. Elas dormem em tendas improvisadas e sobrevivem com carne bovina, macarrão e, claro, vodka. No entanto, esta é uma operação ilegal. Eles arrancam os corpos dos mamutes do gelo permanente usando força bruta, e assim muitos dos corpos são danificados no processo. Em sua ganância pelo grande retorno financeiro, essas pessoas desenterram as presas dos esqueletos e no processo destroem as evidências históricas de como foi a vida desses antigos habitantes da Terra. Nono, a Expedição Andrei. Várias expedições históricas que se propuseram a explorar os cantos mais distantes da Terra acabaram desaparecendo.
Algumas delas nunca mais foram vistas ou ouvidas novamente. O balão polar de André foi considerado uma destas viagens até 1930, quando a expedição norueguesa Brattvaag, que estudava as geleiras e os mares do arquipélago de Svalbard, encontrou seus destroços. O verão particularmente quente daquele ano lhes permitiu pousar em uma ilha inacessível chamada Kovitia. O gelo espesso que cobre a ilha e a neblina ao redor tornariam impossível para os navios da época acessá-la, mas os sortudos membros da expedição Brattvaag encontraram os escombros da expedição de balão de 1897 debaixo do gelo e da neve. Inicialmente, ela foi uma viagem de balão de hidrogênio, lançada com a intenção de alcançar o Polo Norte. Contudo, os 3 membros da equipe que estavam naquela expedição sueca morreram. O balão caiu apenas 2 dias depois da decolagem, mas a tripulação permaneceu viva. No entanto, eles também enfrentaram uma jornada cansativa tentando voltar ao sul, e como não estavam adequadamente equipados ou vestidos, não sobreviveram ao terreno íngreme e acabaram não resistindo. Os exploradores modernos encontraram um navio e um diário, junto com 2 esqueletos que o gelo preservou. 10º, George Leigh Mallory. George Herbert Leigh Mallory foi um talentoso alpinista inglês que participou das primeiras 3 expedições britânicas ao Monte Everest, na década de 20. Na expedição de 1924 e a colossal montanha, George e seu parceiro Andrew Irvine desapareceram misteriosamente na região nordeste da cordilheira. Eles haviam sido avistados pela última vez a cerca de 250 metros abaixo do cume. Ninguém sabia o que havia acontecido com a dupla, e seu destino permaneceu um mistério por uns bons 75 anos. Mas então, no dia 1º de maio de 1999, o mundo acordou com notícias chocantes. O corpo de George havia sido descoberto por uma expedição de pesquisa que se propôs a recuperar os restos mortais do alpinista. Conrad Anker, da expedição de pesquisa Mallory e Irvine, avistou um corpo congelado a uma altitude de aproximadamente 8 quilômetros na face norte da montanha. Ele estava abaixo do ponto onde o machado de Andrew foi descoberto em 1936, e é provavelmente por isso que a equipe pensou que o corpo era de Andrew Irvine. No entanto, quando leram as etiquetas das roupas, ficaram surpresos ao descobrir que na verdade era George. O corpo estava bem preservado no gelo, e alguns pertences pessoais encontrados nele incluíam um altímetro de latão, um canivete, um par de óculos de neve, uma carta e um comprovante de um fornecedor londrino de equipamentos de escalada. A equipe de pesquisa voltou ao local em 2002, encontrando também o último acampamento da dupla, mas não conseguiram encontrar a câmera que eles estavam carregando para tirar fotos. Mallory é considerado uma lenda no mundo do alpinismo, e Edmund Hillary, que junto com Tenzing Norgay é reconhecido por alcançar o cume do Everest pela primeira vez, disse com razão que George Leigh Mallory foi realmente o pioneiro inicial de toda a ideia de escalar o Monte Everest. 11º, o Rei da Antártida. O rei da Antártida é um animal do tamanho de uma iguana que é um ancestral dos dinossauros e dos crocodilos modernos. Os cientistas revelaram em um estudo publicado na Revista de Paleontologia de Vertebrados que descobriram um fóssil de quase 250 milhões de anos deste ancestral de dinossauros no gelo antártico. A segunda parte de seu nome científico, Antarctanax shackletoni, é uma homenagem a Ernest Shackleton, um explorador do século XX que nomeou a formação rochosa nas montanhas transantárticas, onde a espécie foi encontrada pela primeira vez. A rocha é chamada de Formação Fremont, e foi o local onde Brandon P. Cook encontrou o fóssil preservado durante sua expedição à Antártida entre 2010 e 2011. Esta criatura viveu durante o início do período Triássico, pouco antes do evento de extinção em massa do Permiano que destruiu 70% da vida na Terra. Ele pertencia ao grupo de répteis Archosauriformes, que prosperou após a devastadora extinção em massa. Os paleontólogos acham fascinante que essas criaturas floresceram enquanto o resto das espécies que habitavam a Terra literalmente caíam mortas. Os ossos encontrados incluem vértebras, ossos das pernas, pés e costelas. Os pesquisadores estão confiantes de que ele era um carnívoro e que viveu quando a Antártida ainda estava conectada ao supercontinente Pangeia. 12º, alpinistas mexicanos. Em 1959, um grupo de 7 alpinistas mexicanos partiu para escalar o vulcão Pico de Orizaba, o cume mais alto do México. No entanto, o grupo desapareceu depois que uma avalanche inesperada os atingiu. Em 2015, um grupo de alpinistas avistou por acaso uma cabeça congelada na neve que cobre a geleira próxima ao cume.
Logo depois, arqueólogos foram ao local para conduzir uma investigação completa e conseguiram trazer 2 corpos mumificados que estavam abraçados. Os especialistas acreditam que eles estavam nessa posição para se aquecerem. Um compartimento especial foi usado para transportar com segurança os corpos. Além dos 2 cadáveres recuperados, outro alpinista também foi morto na avalanche, mas seu corpo ainda não foi encontrado. Os 4 membros restantes da expedição retornaram em segurança após não conseguirem localizar seus companheiros. Um dos alpinistas, chamado Luiz Espinosa, que voltou vivo da montanha, acredita que os corpos definitivamente pertencem aos seus amigos perdidos. 13º, o incrível cofre de sementes. O Cofre Global de Sementes de Svalbard é um reservatório de sementes de alta segurança localizado na ilha norueguesa de Spitsbergen. O propósito deste cofre é preservar a diversidade de vegetais do nosso planeta. Ele fornece um armazenamento a longo prazo de duplicatas de sementes preservadas por bancos genéticos de todo o mundo. O local garante a segurança do abastecimento alimentar mundial contra a possível perda de sementes, devido a várias razões como má gestão, acidentes, falhas de equipamento, cortes de financiamento, guerra, doenças, sabotagem e desastres naturais. Os termos da gestão do cofre foram definidos em um acordo entre o governo norueguês, a organização sem fins lucrativos Crop Trust e o Centro Nórdico de Recursos Genéticos. A construção do cofre foi quase exclusivamente financiada pelo governo norueguês. Ele foi construído em 2008 a um custo de incríveis 8,8 milhões de dólares. Os custos operacionais são divididos entre a Noruega e a Crop Trust, e o armazenamento de sementes é gratuito para os depositantes. O banco de sementes foi construído cerca de 120 metros adentro de uma montanha de arenito na ilha de Spitsbergen, e o sistema de segurança da instalação é bastante robusto e avançado. O Centro Nórdico de Recursos Genéticos é responsável pela sua gestão, mas não tem uma equipe permanente no local. A ilha Spitsbergen foi escolhida para construir esta instalação pois não tem nenhuma atividade tectônica, e o gelo permanente dela ajuda a preservar as sementes nas profundezas do local. O edifício permanecerá seguro mesmo que as calotas polares derretam, pois está cerca de 130 metros acima do nível do mar. O estudo de viabilidade foi realizado antes da construção do cofre, e foi determinado que a maioria das sementes das principais culturas alimentares poderiam ser preservadas aqui durante centenas de anos. Alguns grãos podem permanecer viáveis até milhares de anos. O cofre pode salvar a raça humana da fome no caso de qualquer calamidade natural ou acidente que possa ameaçar o abastecimento alimentar da nossa espécie. 14º, a floresta sob uma geleira. Uma antiga floresta está surgindo aos poucos conforme o derretimento de uma geleira do Alasca. As suas árvores estão finalmente vendo a luz do dia pela primeira vez em quase 1000 anos. Estes troncos e tocos têm aparecido na geleira de Mendenhall, localizada no sul do Alasca. Os pesquisadores da Universidade do Alasca, no sudeste da cidade de Juneau, têm notado cada vez mais árvores surgindo. Algumas em sua posição vertical original, outras ainda com raízes e algumas partes da casca também. Os cientistas também estão empolgados por poderem ver as partes mais externas das árvores e realizar análises para determinar quantos anos elas tinham quando congelaram. A equipe identificou as árvores como espécimes de abeto e cicuta, com base nos diâmetros dos seus troncos. Kathy Connor, professora de geologia da Universidade do Sudeste do Alasca, acredita que uma tumba protetora de cascalho envolveu as árvores há mais de 1000 anos, quando a geleira ainda estava avançando. A camada de cascalho tinha cerca de 1,5 metros de altura e, aparentemente, envolveu as árvores antes das geleiras finalmente envolvê-las por completo. 15º, Lago Vostok. Um lago de água doce coberto de gelo foi descoberto em 1996 com a ajuda de radares de penetração no gelo e ondas sísmicas artificiais. O Lago Vostok fica cerca de 4 quilômetros abaixo do manto de gelo do leste da Antártida e é também o lago mais antigo e cristalino do mundo que não foi tocado pela humanidade até hoje. É um dos 70 lagos que foram identificados sob o manto de gelo da Antártida e permaneceu isolado por mais de 5.000 anos. Ele potencialmente contém micro-organismos com um fundo genético único, que permaneceu inalterado desde o momento em que a Antártida era coberta por exuberantes florestas verdes. O Vostok é também um dos maiores lagos do mundo. Ele tem 48 quilômetros de largura e 235 quilômetros de comprimento, cobrindo uma área de mais de 10.000 quilômetros quadrados e 914 metros de profundidade. Atualmente, o lago é um alvo de longo prazo para exploração por meio de amostragem e experimentos em laboratório, mas muitos especialistas acreditam que as águas cristalinas do Lago Vostok
deveriam permanecer intocadas para que a humanidade e a ciência não destruam esta maravilha natural. Você acha que os cientistas deveriam ter acesso ao lago e às formas de vida escondidas em suas profundezas? Compartilhe a sua opinião sobre isso nos comentários abaixo. Até a próxima!